hoje nós iremos assistir a nossa quarta aula de desenho assistido por computador, o AutoCAD. Na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre achuras, a criação e a edição de texto, blocos, o Paper Space e o Model Space, que são as nossas telas de impressão. Vamos ver ainda como nós podemos imprimir, telas de impressão ou até mesmo a plotagem. O RAT, ou as achuras, elas são utilizadas para representar materiais, texturas, relevos e gradientes. Ou simplesmente, elas serão utilizadas numa área padrão do nosso desenho. Esses padrões, eles podem ser definidos em 3 tipos, que são elas, linhas paralelas ou em uma malha quadrada, padrões armazenados, que são tipos completos de achuras, e padrões gradientes. As achuras, elas são muito utilizadas na hora que nós vamos realizar qualquer tipo de desenho técnico. Por quê? Porque será através dela que nós iremos dar um preenchimento maior dentro do nosso desenho. Por exemplo, se nós estamos fazendo um banheiro, será através das achuras que nós iremos colocar o piso, por exemplo. Nós temos aí a nossa barra de ferramenta, o Dry 2D, que está, que ele se encontra na parte superior do nosso desenho. Ele está em destaque, na corzinha vermelha. Então, nós vamos clicar nele. A partir daí, iremos abrir uma nova tela. E essa tela irá nos mostrar o que nós podemos realizar como achura dentro desse desenho. Nós temos aí o tipo de achura que será realizado, teremos o ângulo, teremos a escala, teremos a posição, ok? Inicialmente, a gente está vendo aí a nossa gravura do nosso lado direito e nós temos o quê? A número 1. Inicialmente, a gente vai clicar dentro dessa caixinha e vai selecionar a pasta ANSI e clicamos em uma das opções de achura de ferro. Mas essa achura vai ficar ao nosso critério, o que a gente quiser escolher, o que for oportuno para o nosso desenho, que nós iremos escolher. Em seguida, a gente vai clicar lá no botãozinho 2. Onde está marcado o númerozinho 2, que é o Add Pink Point, para definirmos a nossa área, que será achurada. No momento que nós clicarmos nesse Add Pink, nós vamos voltar à tela e vamos selecionar o que é que a gente realmente deseja achurar. Já no número 3, nós teremos o Select Objeto, que nós vamos selecionar o objeto, que será achurado. O 4, ele vai remover os itens selecionados como limites da nossa área. Nós temos aí o 5, que vai ser o Preview, que serve para que a gente possa verificar como é que está a nossa achura, se é necessário que a gente mude a nossa inclinação, se é necessário que a gente aumente ou diminua a nossa escala, certo? Isso tudo a gente vê e verifica através do nosso preview. Nós temos o valor da escala, que esse valor dessa escala, desse scale, ele vai se referir à distância entre as linhas de achura, onde essa distância ela poderá aumentar o distanciamento ou até mesmo diminuir, para que fique de forma mais compactada e de forma mais fácil da gente entender e compreender o nosso desenho. Nós temos o 7, que o 7 é muito importante, que é o nosso angle, que refere-se ao nosso ângulo de inclinação. Se a gente vai querer a inclinação de 45, se a gente vai querer a inclinação de 90, 180, isso tudo vai depender do tipo de achura que nós escolhermos. Então, isso às vezes é necessário que a gente repita esse processo, tanto da escala quanto do ângulo, algumas vezes.
Nós temos ainda o item número 8, que ele vai servir para definir o tipo de região, né, em que vai exercer o limite dessas entidades, né? Se pode ser normal, se pode ser o Walter, que é somente as regiões externas, ou ignore, que ignora as regiões internas. Então, a gente vai estar selecionando uma dessas três, desses três íconezinhos, ok? Temos ainda o 9, né? O item 9, que ele serve, né, para também dar a opção do hatch origem, que permite escolher a origem da achura para fazer uma paginação correta, caso não esteja. E temos o número 10, que são as achuras em degradê ou preenchidas, que a partir daí nós já iremos abrir uma nova aba, que no caso será essa aba aí que está do nosso lado direito, né? Essa aba, ela tem desde a aba clássica até uma aba mais gradiente, ou seja, aonde dentro do nosso desenho essa aba irá dar um destaque maior, podendo ser na parte central, na parte superior, na parte inferior, apenas em um dos lados. Então, isso tudo nós vamos estar trabalhando dentro dessa tela clássica, né? Nós vamos ter o Unicolor, que a cor escolhida se mistura com a cor branca, né? E isso vai fazer um degradê. Temos o Two Color, que é o degradê entre duas cores selecionadas. Por quê? Porque nós vamos ter a oportunidade de escolher qual é, né, ou quais serão as cores que nós vamos trabalhar dentro da nossa achura. No caso aí, foi escolhida a tonalidade, né, a cor azul e a cor branca. Porém, eu poderia ter escolhido outras cores. Nós vamos ter o Centerhead, que vai centralizar o nosso ponto de origem do gradiente. Teremos o Angling, que refere-se ao ângulo de inclinação desse degradê, ok? E nós também vamos ter algo bem necessário dentro do nosso desenho, que é a criação e a edição dos nossos textos. Para a gente criar um texto, para a gente editar um texto, é necessário que a gente conheça essa caixinha de ferramenta também, né? Que vai ser o MText, que ele vai permitir escrever com a opção de texto múltiplo, né? Nós temos aí o comando de atalho, que pode ser o MText ou o MT, né? Mais o Enter. Dentro dessa caixinha, a gente vai poder, né, estabelecer qual será a nossa fonte, qual será o nosso tamanho, qual será a nossa distância entre uma linha e outra, qual será a cor utilizada dentro do nosso desenho. Essa caixinha de ferramentas, ela também vai se encontrar na parte superior da nossa tela e ela vai vir representada pela letrinha A. É muito importante que a gente saiba que para cada tipo de desenho existe um tipo de texto. Então, eu vou estar repassando para vocês esses textos, quais são os textos que vão ser utilizados, o tamanho, né, a cor que vai ser utilizada. Por quê? Porque cada cor vai representar um desenho dentro do nosso processo de criação. Né? Nós temos o DTest, que é um comando de texto dinâmico. Normalmente ele é utilizado para escrever somente uma linha, né, dentro do nosso desenho. Como, por exemplo, o nome do cômodo, quarto, cozinha, né, a numeração de portas e janelas. Nós temos aí o ponto inicial do texto, né? Pede-se que a altura do texto, né, somente se o estilo da letra tiver a altura 0. Temos também o ângulo, né, e vamos escrever o nosso texto. Quando nós estamos escrevendo o nosso texto, nós vamos estar selecionando a cor desejada e também iremos selecionar o tamanho
que será propício para aquele desenho. Isso tudo nós teremos que estar verificando qual será, né, a nossa escala. O nosso desenho ele vai estar em qual escala. Então, a partir daí, eu saberei qual será o tamanho do nosso texto. Nós temos aí as fontes, né? As fontes, ela é bem parecida com o Word, né? Ele permite a utilização das fontes, né, através do Windows, e também faz uma série de fontes especiais, ou seja, nós temos as opções de escolher qual será a fonte que a gente irá trabalhar dentro do nosso desenho. E algo muito importante para a criação dentro do nosso desenho são os blocos, né? Dentro do AutoCAD já existem vários blocos que nós recebemos de uma certa forma pronto, que nós podemos criar esses blocos, ok? E esses blocos eles serão muito utilizados, né? Esses blocos eles vão se encontrar dentro de bibliotecas de desenhos que estão inseridos dentro do programa. Mas nós também podemos estar inserindo novos blocos, né? Então, a manipulação de blocos é uma das ferramentas mais poderosas do AutoCAD. Por quê? Porque ela irá facilitar muito na hora da nossa construção, né? Os blocos, eles nada mais são do que desenhos feitos, né? Normalmente, eles são feitos e editados dentro do AutoCAD. E eles devem ser salvos, né, dentro do nosso disco rígido, ou seja, dentro do nosso HD ou até mesmo nos pendrives. Um ponto importante a se observar na construção dos blocos é em relação ao seu ponto de inserção. Vocês lembram que lá na primeira aula nós trabalhamos as coordenadas. Então, essas coordenadas, elas irão ser utilizadas novamente agora, aqui, na hora da gente inserir os blocos. Nós temos aí, né, o Insert, que é onde nós vamos inserir um bloco, ok? Nós podemos definir qual bloco a gente quer, qual bloco a gente procura. Nós temos aí as coordenadas de inserção do nosso bloco, que pode ser pré-determinado ou que a gente pode determinar de forma manual, que está aí na nossa tela, né, que vai ser o X, o Y e o Z. Se eu quero determinar aonde será inserido o meu bloco, eu vou estar preenchendo essas lacunas. Agora, se eu desejo, né, que seja um bloco que ele seja inserido de forma pré-determinada, eu vou estar marcando apenas o Specific On Screen. Nós também poderemos escolher a escala real do bloco, né? Ou seja, a escala que o desenho já vem com ele, qual a escala que ele representa, mas eu também posso colocar uma escala manual. Qual é a escala que eu desejo para aquele desenho? Eu posso, assim, estar aumentando ou estar diminuindo essa minha escala. Eu também posso explodir o meu bloco. Nesse caso, ele vai deixar de ser um bloco, né? Eu posso estar modificando ele. E eu posso também ainda estar dando uma escala uniforme para esse bloco, né? E eu posso ainda estar rotacionando esse bloco para a direita, para a esquerda, o que é que eu vou estar realmente querendo dentro desse bloco. Então, nós podemos, a partir dessa aba, realizar várias coisas relacionadas à inserção do nosso bloco. O bloco ele possui, né, a mesma função que os anteriores, a diferença é que ele cria blocos para o uso no desenho corrente. Ou seja, eu fiz um desenho e eu desejo que esse desenho se torne um bloco. Então, eu vou lá criar um bloco novo. Então, eu vou no ponto de interseção, né, de inserção desse bloco, vou especificar na minha tela qual é esse desenho, vou colocar as coordenadas, vou selecionar o objeto que eu quero que se transforme em um bloco.
né? E eu vou converter ele a partir dessa seleção que eu fiz, porque a partir daí eu vou ter que nomear e assim eu terei um bloco. Quando eu crio esse bloco, eu não vou poder estar modificando, e eu posso até modificá-lo a partir do momento que eu explodir esse bloco. Nós temos ainda o Paper Space e o Model, né, que são a nossa tela de impressão. O Model Space é um modelo, né, é o espaço da nossa criação, é aquela telinha inicial do AutoCAD. Nesse espaço a gente vai criar o nosso desenho, a gente pode modificar o nosso desenho, que é aquela parte inicial, né? É onde tudo acontece dentro do AutoCAD. Então, dentro dessa página, eu posso realizar a impressão, mas nós também temos o Paper Space, né? Que é um espaço de papel, né? Essa tela, ela vai ser uma tela branca e nele é feita a preparação para a impressão. Então, nessa página, eu vou realizar, eu vou configurar várias viewports, ou seja, eu posso colocar várias escalas diferentes dentro dos desenhos que estão lá no Model Space, que é aquela nossa telinha mais escura, né? Dentro do Paper Space, eu também posso controlar, né, a visibilidade das camadas, né? Essas camadas, elas vão ser feitas individualmente dentro de cada janela. Eu vou poder incluir margens, legendas que aparecerão somente no Paper Space, né? E eu vou editar, vou mover, mudar o desenho, mudar as propriedades, sem que isso altere o nosso Model Space, ou seja, sem que isso altere o nosso desenho da nossa página inicial, que é aquela nossa página mais escura, ok? Dentro do Paper Space, nós vamos ter essa área de trabalho, né, onde serão criadas as telas ou vistas. Para criar novas telas ou novas portas de visualização dentro de layouts, é necessário estar dentro do layout. Se vocês observarem, nós temos aí em amarelo o nomezinho layout, né? Então a gente vai ver que dentro dessa página aí, a gente vai poder criar, por exemplo, várias páginas, ou seja, a gente pode criar o que nós chamamos de pranchas. Essas pranchas, elas irão variar desde o A0, né, até o A4. Cada uma dessas pranchas, elas terão um tamanho e esse tamanho vai servir, irá se enquadrar para cada desenho que a gente possa fazer. Então, dentro dessa tela, a gente pode ter várias pranchas e essas pranchas, elas irão ser encaminhadas para o formato de impressão. E nós vamos ter do nosso lado esquerdo o Model, que esse Model aí é a nossa tela inicial do CAD. Dentro do nosso layout, a gente pode ter vários layouts, ok? Aqui nós temos 2, mas nós podemos inserir, abrir 3, 4, 5, quantos a nós desejarmos. Nós temos o layout viewport, né? Essas portas podem ser movidas, elas podem ser copiadas, apagadas e até mesmo editadas pelos scripts, né? Que serão os modos a serem diagramadas dentro da formação dos nossos desenhos, né? Para ter acesso ao desenho dentro dessa janela, deve-se dar um clique duplo, né, bem rápido com o botão direito do mouse. Como nós já trabalhamos na nossa segunda aula, nós vimos a importância que o mouse exerce dentro do AutoCAD. E para sair dessa janela, a gente vai também dar um clique duplo, mas dessa vez fora da nossa janela de trabalho. Nós vamos ter a parte de impressão, né, que nós chamamos também de plotagem. Então, nós vamos escolher
o nosso tipo do papel, nós vamos escolher a nossa impressora, nós iremos escolher quais tipos de linhas serão utilizados. Se vocês observarem aí em destaque, nós vamos ter aí as espessuras das linhas, né? E as cores que serão utilizadas. Por quê? Porque dentro do AutoCAD, cada espessura significa algo dentro do nosso desenho. Então, desde a espessura mais fina à espessura mais grossa. Essas penas, a gente sempre tenta repassar aos nossos alunos as penas que são penas padrões dentro dos desenhos. Nós vamos ter, como eu já disse anteriormente, que configurar a impressora, né? Essa vai ser a primeira etapa, né? Que vai ser escolher a impressora que será utilizada, né? O botão próprio permite ajustar as configurações geral da impressora. Nós vamos selecionar esse papel, qual será o tipo de papel que será utilizado, né, o tamanho desse papel, até porque nós não iremos trabalhar apenas com a folha A4. Como eu já disse anteriormente, nós vamos trabalhar da A4 até a folha A0. Iremos selecionar a área a ser plotada, né? Para imprimir um desenho ou parte desse desenho, nós devemos selecionar na lista o modo Windows, que permite que a gente selecione a área da impressora, clicando no botão Windows para que faça uma caixa de seleção. Ou seja, a gente vai retornar a nossa página anterior e iremos selecioná-los. E vamos definir os estilos das penas da impressão. Qual será a pena que nós vamos utilizar? Como eu disse anteriormente, essas penas nós procuramos já repassar aos nossos alunos as penas padrões, as penas que nós utilizamos no nosso dia a dia. Através da lista Plot Style da tabela 5, pode-se selecionar a tabela de estilos de penas a serem utilizados. Também nós podemos editar, né, quais penas nós queremos estar inserindo na nossa plotagem. Na opção 6, a gente pode definir a orientação do papel, se esse papel é retrato ou paisagem. E com isso nós estamos encerrando a nossa quarta videoaula. Espero que vocês tenham compreendido tudo que foi explicado até aqui. Até mais, tenham um bom dia.